Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Frente Parlamentar da Câmara do Rio, que busca o desenvolvimento dos bairros sustentáveis, faz a primeira reunião. A cidade do Rio de Janeiro, ela é uma cidade que precisa, cada bairro dela tem um perfil, tem um DNA, tem uma história evolutiva, tem uma realidade atual e tem que ser projetada para um futuro que realmente traga a sustentabilidade e uma boa qualidade de vida das pessoas. Integrante da comissão da Câmara que acompanha a intervenção federal, quer criar fundo de combate à pobreza para ajudar jovens de comunidades carentes. Se nós conseguirmos aprovar esse projeto, teríamos condições aí de obter, quem sabe, mais algo em torno de 200, 300 milhões na arrecadação, que seriam destinados exclusivamente a dar assistência a jovens na faixa etária de 16 a 29 anos. E o Quarteirão Cultural, inaugurado na Rua Álvaro Alvim, ganha o nome de Marielle Franco. A gente começa essa edição falando do trabalho da mais nova Frente Parlamentar da Câmara do Rio. Nesta quinta-feira, aconteceu a primeira reunião da Frente de Elaboração de Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Bairros Sustentáveis. Temas como a ocupação do solo urbano, economia solidária e mobilização urbana vão estar no centro das discussões promovidas pela Frente Parlamentar. Representantes do Poder Executivo e de instituições que desenvolvem projetos de sustentabilidade se reuniram com o vereador professor Célio Luparelli para criar a Frente Parlamentar em prol da elaboração das políticas públicas para o desenvolvimento dos bairros sustentáveis. Tópicos como legislação, ocupação do solo urbano, economia solidária e mobilidade urbana fazem parte da pauta da frente, que conta com a participação de 17 vereadores. Foram citadas iniciativas da Prefeitura que contribuem para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o ICMS verde e as construções verdes, aquelas que adotam a sustentabilidade em todas as etapas da obra. A subsecretária de Planejamento e Gestão Governamental, Aspásia Camargo, está elaborando um plano de desenvolvimento sustentável e um dos pontos a serem estudados é o futuro do lixo, já que os lixões não suportarão por muito mais tempo. Ela aprovou a iniciativa do vereador Célio Luparelli de criar a frente e prometeu ajudar. Eu acho que o principal é o que aconteceu aqui hoje. É o diálogo, é o compartilhamento das informações, dos sonhos, das propostas de planejamento que já estão sendo formuladas e concretizadas e das que não estão ainda no papel. O bairro tem que ser o grande protagonista dessa cidade, e ele já é, só que está muito desorganizado. E nós temos que olhar para a natureza, para as identidades culturais e para o povo que está ali e que ama aquele pedaço de terreno que é a sua cidade, né? E é o seu bairro. Tudo o que for discutido nas reuniões vai ser documentado. A intenção é que os temas abordados pela frente fiquem de herança para o plano diretor que será elaborado em 2021. Grande questão que nós temos é que a cidade do Rio de Janeiro, ela é uma cidade que precisa, cada bairro dela tem um perfil, tem um DNA, tem uma história evolutiva, tem uma realidade atual e tem que ser projetada para um futuro que realmente traga a sustentabilidade e uma boa qualidade de vida das pessoas. Só que para que isso seja feito, há necessidade de uma discussão inicial nossa, depois nós vamos para os bairros, discutir com os moradores do local, a fim de que a gente possa elaborar documentos para essa formatação do plano diretor. Já está em vigor a lei de autoria do vereador Dr. Jairinho, que obriga a rede privada de saúde a prestar contas a pacientes e planos de saúde sobre medicamentos e insumos usados nos tratamentos. Aprovado em segunda discussão, projeto de lei complementar de autoria do vereador Jones Moura, que altera a jornada de trabalho dos servidores da Guarda Municipal. E na sessão Vereador Responde, o parlamentar Alexandre Esquerdo fala sobre o projeto de lei que obriga as unidades de saúde a comunicarem ao Conselho Tutelar os casos de uso de drogas por crianças e adolescentes. Confira agora os destaques da sessão desta quinta-feira do Legislativo Carioca.
Durante o grande expediente desta quinta-feira, a vereadora Tânia Bastos ressaltou a importância do diagnóstico precoce para crianças com alteração no movimento neuromotor, que será realizado na rede de atenção primária do município. Esse trabalho que será feito na atenção primária, que abrange as clínicas da família, por exemplo, eles terão o diagnóstico. Os profissionais da rede de atenção primária serão capacitados para diagnosticar, essa criança que chegar na rede. Então, é um outro ganho para a gente, porque nós lutamos tanto por isso. Porque, às vezes, os pais, eles conseguem detectar no seu filho o transtorno ou qualquer outra deficiência neuromotor depois de 3, 4, 5 anos. Quando, na verdade, naqueles primeiros anos de vida, entre 1 ou 2 anos, são fundamentais. Ela também falou sobre a importância da contratação de agentes de apoio para atuar na rede de educação. Esses profissionais de apoio, agora dentro da sala de aula, ele vai dar atenção especificamente a essas crianças com deficiência. Posso aqui englobar todas as deficiências, lógico, não é só os autistas, mas qualquer pessoa, qualquer criança com deficiência. Já o vereador Fernando Ilho falou sobre o projeto de lei de sua autoria que cria o Fundo de Combate à Pobreza. Se nós conseguirmos aprovar esse projeto, teríamos condições aí de obter, quem sabe, mais algo em torno de 200, 300 milhões na arrecadação, que seriam destinados exclusivamente a dar assistência a jovens na faixa etária de 16 a 29 anos, entre outros programas sociais voltados para a juventude, no sentido de minimizar a inspiração desses jovens para o envolvimento com crime. 2,5 milhões de reais. Esse é o valor gasto por mês pela Prefeitura do Rio para fazer a manutenção de prédios e monumentos públicos que são vítimas de pichações. Uma lei aprovada na Câmara Municipal quer responsabilizar os pichadores. A partir de agora, quem for pego pichando poderá ser multado. Elas estão nos 4 cantos da cidade, seja em muros ou construções, até particulares, as pichações já viraram parte do cenário carioca. Mas, dependendo de onde são feitas, dão trabalho e despesa para a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente. Por mês, são gastos quase 2,5 milhões de reais para fazer a manutenção de prédios e monumentos. Isso inclui a limpeza. Mas, a partir de agora, quem for pego pichando pode ser punido. O vereador Carlos Bolsonaro criou a Lei Pichação Zero, vetada pelo prefeito Marcelo Crivella, mas aprovada na Câmara. O que institui esse projeto? O aumento de punição financeira de acordo com a quantidade de pichações que aquele meliante, ao ser identificado, vai pagar. Então, visto que nós não podemos legislar diante de legislação penal, mas legislação que considere gastos, algo nesse sentido. Mas a discussão vai muito além da punição. O que leva as pessoas a picharem prédios e monumentos da sua cidade? Por trás de uma pichação sempre há um significado, por mais que ela pareça uma coisa abstrata. Afinal, desde a pré-história, o ser humano tem a necessidade de se expressar em locais públicos. Os primitivos homens das cavernas usavam as pinturas rupestres para se comunicar antes mesmo da linguagem verbal. Toda pichação quer dizer alguma coisa. O problema é a gente conhecer o código, as motivações, a razão de ser, conhecer o que é o movimento que está por trás da manifestação. E essas assim que a gente chama mais de criptográfica, não é? Que são meio misteriosas e repetitivas, que marcam uma assinatura na cidade, ou então o desenvolvimento de um certo alfabeto misterioso, não é? Isso são marcas de grupo que se expressam na cidade através desse enigma. Mas o que diferencia uma pichação da arte, do grafismo? O grafiteiro Airao Crespo levantou essa dúvida, citando uma figura que ficou famosa por espalhar mensagens pela cidade do Rio de Janeiro. O Gentileza, se fosse um cara que fosse atual, estivesse atuando nos dias de hoje, por não fazer desenhos, será que ele seria considerado um pichador ou seria considerado um grafiteiro? Então, é possível você visualmente distinguir
mas a linha que define o que deve ser punido e o que deve ser preservado é muito tênue, né? Segundo a lei, será responsabilizado quem pichar edificação ou monumento público ou privado e que o dinheiro arrecadado com as multas terá a finalidade de reparar o dano. Tem que ter um cuidado e, se possível, até mesmo um debate aberto, para que as pessoas possam se orientar tanto no sentido a prefeitura saber como vai aplicar isso e também as pessoas que estão, enfim, da sociedade e até os próprios artistas poderem se situar melhor nesse novo contexto. E nessa quinta-feira aconteceu mais uma homenagem à vereadora Marielle Franco, morta há mais de 20 dias. O quarteirão cultural da Rua Álvaro Alvim, na Cinelândia, foi inaugurado e ganhou o nome da parlamentar assassinada. O que era para ser inicialmente apenas a inauguração de um novo espaço cultural do Rio se transformou numa noite de homenagens. O motivo? A vereadora Marielle Franco, morta juntamente com o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março. A vereadora dá nome ao Quarteirão Cultural, que fica entre a Rua Alcindo Guanabara e o Passeio Público, bem atrás da Cinelândia, na Rua Álvaro Alvim. O músico Dom Marcos Sete veio do Vidigal e apresentou uma música que fez especialmente para a vereadora. A Marielle está aqui, presente, a luta tem que prosseguir. Vamos, comunidade, a hora é essa para resistir. Eu conheci a luta dela, vi tudo que estava acontecendo e eu em casa sentado chorando junto com as pessoas. Me emocionei, eu como compositor, eu fiz uma homenagem para ela. O vereador David Miranda, companheiro de partido de Marielle, distribuiu panfletos cobrando a solução para o caso. São 22 dias e a gente ainda não sabe quem mandou matar e quem matou a Marielle Franco. Então, assim, essa pergunta é uma pergunta que tem que ser feita todos os dias. A cerimônia de inauguração começou com a apresentação do grupo Coro e Voz do Rio de Janeiro. Em seguida, a secretária municipal de Cultura inaugurou a placa com o nome de Marielle Franco. Emocionada, a mãe da vereadora disse que está surpresa com o carinho e o legado da filha. Esse legado, toda essa história de vida da Marielle, a cultura esteve sempre muito presente, como teve na defesa das minorias, entendeu? Marielle sempre foi muito uma ativista e eu espero realmente que isso tenha um fim, tenha um culpado ou qualquer coisa que a gente possa ter uma resposta. Eu, como mãe, é exatamente o que eu quero. A atriz Leandra Leal lembrou que a família dela está na Rua Álvaro Alvim há 6 décadas na administração do Teatro Rival e afirmou que o Quarteirão Cultural é o resultado de muita luta. Ela promete muitas atrações. Quinta-feira são artistas de rua que a gente vai chamar para se apresentarem aqui. Com música, com teatro, performances, poesia, batalha de poesia. Sexta-feira é música também. E sábado a gente está querendo fazer feiras aqui. Feira de vinil, roda de samba, várias coisas. O Quarteirão Cultural aqui da Rua Álvaro Alvim vai funcionar sempre de quinta a domingo. Mas esse é apenas o primeiro espaço desse tipo que a prefeitura pretende espalhar pela cidade. Esse é o nosso primeiro quarteirão. O próximo será em Padre Miguel, porque outra questão da nossa política é a descentralização, né, e olhar a cidade como um todo. Não só o centro, não só a Zona Sul, mas a Zona Oeste, a Zona Norte. O vereador Renato Moura, autor do projeto juntamente com a vereadora Rosa Fernandes, disse que a inauguração do Quarteirão Cultural é a realização de um sonho. Para mim está sendo um grande sonho, porque como frequentador, eu estou no 4º mandato aqui na Câmara dos Vereadores e sempre frequentei o Teatro Rival, sempre fui fã, mesmo antes de ser vereador. E aqui as pessoas tinham dificuldade, a prefeitura vinha, multava e não entendia o que significava esse corredor aqui. When you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause you're amazing, just the way you are. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.